Foste tu que entraste no stand-up ou foi o stand-up que bateu-te à porta e tu não tiveste outra opção senão acolhê-lo? Acho que foi um misto dos dois. Foi uma coisa que já andava aqui a ser cozinhada. Eu queria fazer, já há muito tempo que andava com uma ideia na cabeça de fazer algo relacionado com comédia. E entretanto estive a morar fora, vim cá passar um Natal e pronto, andei a rever amigos. Um deles andava a fazer stand-up, que é o Álvaro Cláudio. Foi uma noite interessante, até achei graça àquilo, mas não liguei, não deu o clique nessa altura. Foi depois um pouco mais tarde que a minha namorada, a Patrícia, pôs-me a ver a Mrs. Maisel. Ainda não vi, Eu ainda não fiquei vi. naquela, epá, se calhar era capaz de ser interessante experimentar isto. Epá, e falei com o Álvaro foi 5 estrelas, mandou-me imensa literatura de stand-up para ler e disse-me, pá, quando quiseres, quando te sentires preparado. Estamos a falar de que livros? A maioria são comediantes, mas depois há outros que são aspirantes a comediantes e assim fica aqui gravado. Recordas de algum Epá, ele, livro em especial? ele mandou-me um do Léo Lins, mandou-me do Seinfeld, que eu talvez me tenha focado mais foi o da Judy Carter, o da Stand Up Book. Ainda estou para ler o outro, o da Comedy Bible, mas o primeiro foi o que me deu as bases, vá. Pronto, e ele depois disse-me, pá, olha, quando tiveres os teus 5 minutos, quando quiseres experimentar, falas comigo que eu ponho-te aqui nos malandros. Foi assim um bocado que começou. Para definir isto temporalmente. Estamos a falar de que ano? Foi, ora, comecei em abril deste ano. Como tu disseste, não te deu clique, mas qual era a tua relação antes disso? Eu sempre consumi imensa comédia, eu sempre adorei Nonsense, adorava Monty Python, Alô Alô, são as minhas Herman, Tens que idade? tenho 34. Por acaso o Herman não é algo que. Não, eu apanhei as repetições na RTP2, epá, do tal canal, do Herman Enciclopédia. O tal canal foi, se calhar, o que me marcou mais do trabalho do Herman. Epá, Não é fenomenal. normal gajos abaixo dos 40 referirem o Herman. Já não é muito normal. Há coisas do Herman envelheceram bem e agora à distância, se tiveres um olhar crítico, percebes como aquilo mudou tudo. O tal canal, eu recordo, era pequenino a ver aquilo, algumas coisas não percebia, mas se calhar hoje, por Sim, sim. exemplo, eu não me sento à frente da televisão ou à frente de um ecrã qualquer a ver um programa do Herman. Dificilmente. Ele tem muita coisa boa. Esquecemos facilmente. Está a Sim. acontecer mais ou menos isto, com as devidas aspas, com o Ricardo Aruz Pereira. Quando eu faço a pergunta quais são as referências, sobretudo se for um pessoal dos 25 para baixo, às vezes já não diz Ricardo Aruz Pereira. Acho isso engraçado. Mesmo figuras dessas tão grandes, parece que desaparecem. Eu acho que isso acontece quase em todas as formas de arte. A gente vê isso no futebol, tanto nos jogadores como nos treinadores, na comédia. Acho que é um bocado. O pessoal começa com a cena deles, efetivamente tem aquela paixão e que faz aquela coisa com vontade, pronto, e depois começa a crescer, começa a ser condicionado, começa a entrar na televisão, epá, não podes dizer isto, tens que fazer isto, e agora esta semana temos que fazer isto neste sentido, que é para agradar ao não sei quem, porque o acionista é do outro canal e que, Yeah. epá, já é uma tal coisa que já não tens a liberdade artística que tinhas no início da carreira. Pensando no Ricardo Aruz Pereira, é ele que se mete em condições de condicionamento. Estou a pensar, por exemplo, no podcast dele. Será que havia mesmo necessidade dele associar um podcast tendo lá publicidade, sendo ele a pessoa que é? Recuando para depois ir para a frente. Quando eu penso, seja num escritor, seja num humorista, seja, que conseguiu alguma coisa, ou um realizador, há pontos onde ele tem de ceder. Se calhar faz um filme, no caso do realizador, para as massas, depois faz um para ele, do escritor do Moby Dick. Fazia algumas coisas para ele e depois fazia outros livros, como ele dizia, para o tabaco. E eu acho que essas figuras só estão já a fazer coisas para os outros, já não estão a fazer nada para eles. Sim, já não fazem para ele. A cena do dinheiro entrou mesmo no sangue e não se conseguem distanciar disso. Não vejo ninguém a fazer uma cena só deles. É mesmo aquilo, e não me importa, aquilo até pode ter 10 pessoas a ouvir. É uma cena que se perdeu nos últimos 20, 30, 40 anos. Quando surge alguma coisa, vem sempre com um sabor de coisas que já apareceram. A questão dos marketings, as pessoas apostam naquilo que têm minimamente certeza que vai correr bem, portanto, este registro já correu bem, portanto vamos nos manter um bocado aqui. As marcas que se associam, se é uma coisa nova, eles também já ficam, como é que o público hoje em dia vai reagir a uma coisa nova? Pode ser muito bom ou pode ser muito mal, lá está.
ou rebenta ou afunda. Uma altura em que eu trabalhava numa agência de publicidade, ia dizer antepenúltima crise, eu já não sei quantas crises é que aconteceram nos últimos anos, por isso, mas uma das Epá, crises... Portugal está em crise desde que eu nasci, pelo menos. É isso mesmo. Eu ouço sempre, estamos em crise, estamos em crise, estamos em crise. Lá para fora, os gajos têm uma crise de vez em quando e vão abaixo. Oh, meus amigos, isto para nós. Eu antes da crise ouvia da boca dos meus avós, este ano está mal. Desde que me lembro era a frase que eu ouvi no Natal, epá, este ano toma lá isto, era para ser mais, mas este ano está mal. Uma agência de publicidade e ver a transição na altura do Pedro Passos Coelho, que já não é do tempo áureo, não sei se é da década de 70 ou de 80, se tu abrires um livro e veres os anúncios que lá estão, aquilo tinha uma liberdade do caraças. Houve ali uma altura que a melhor comédia provavelmente foi feita na publicidade. E depois começou a afunilar, a afunilar, a afunilar. Depois tens um backlash do caraças nas redes sociais. Se calhar um bocadinho mais à frente começou a ganhar a forma. E hoje são coisas muito inofensivas. A publicidade hoje é tudo muito infantilizado. Sim, está tudo a pisar em cascas de ovos e com pantufas de algodão, porque qualquer coisinha... É que às vezes a coisa mais banal do mundo despoleta uma reação num grupo qualquer que as pessoas ficam, mas espera aí, eu não podia dizer isto desta maneira, mas porquê? Eu não sei se há uma relação entre as duas coisas, mas se calhar há um estudo para isso. Nestes períodos em que está tudo muito sensível e a publicidade tem de arranjar uma forma para reagir a isso, há mais trocadilhos na publicidade. Porque o trocadilho é a forma mais inofensiva de fazer seja o que for. É muito difícil alguém se ofender com um trocadilho. E se reparares, eu recordo dessa transição, havia um trocadilho ou outro, mas a partir do momento que tinham cuidado com essas frases, tinham cuidado, começaram a aparecer carradas de trocadilhos. É preciso uma imaginação do caraças, do suposto ofendido, para se ofender com um trocadilho. Tens de ser uma pessoa muito especial para te ofenderes com um trocadilho. Tem de ver se há algum estudo que liga estas duas coisas. Seja como for, a publicidade tornou-se este sítio onde ninguém arrisca nada. Como extensão, no caso do humor, alguns ganham dinheiro na relação com as marcas. Eu tenho de seguir as regras das marcas. Se as regras das marcas, este regime espartilhado, então não consigo dizer quase nada. Tenho de dizer uma coisa muito, muito superficial. Mesmo no nome dos solos. O nome do sol tem que ser a coisa mais inócua de todas, para não ofender ninguém. Uma coisa quase abstrata, que é para não ofender ninguém. E isto está ligado. Tem que ver com a publicidade. A forma como a publicidade vê a futura reação, depois contaminou o humor. Eu não me lembro de nenhum. Nenhum título de Epá, eu sol. acho que isso vai um bocado naquela coisa do. Acho que tem uma frase, exato, é do Batman, que diz que Gotham não tem o herói que quer, tem o herói que precisa. Epá, e neste momento as pessoas estão a ter aquilo que merecem. Porque lá está, eu entrei nesta coisa do humor há Sim, relativamente pouco voltando tempo. para aí, voltando para aí. A visão que eu tenho deste mundo é muito, muito curta. Aquilo que eu tenho vindo a reparar é que tu, para teres algum retorno, pelo menos no teu início, em que ainda não és headliner, tens 10 minutos, se calhar não muito sólidos, mas que já fazem rir, tu, para teres algum retorno nesta vida, tens que apostar nas redes e vais ter que te associar a algumas marcas. Pronto, se depois as marcas começam a dizer, olha, mas tu não podes dizer estas coisas, ou tens que dizer isto desta maneira, o público em geral vai se ressentir, mas se calhar se saírem à rua e forem assistir a stand-up e apoiarem os artistas, se calhar eles vão ter uma liberdade para expor o seu trabalho um bocadinho diferente daquela que têm hoje em dia. Mas pronto, acho que isto é tudo cíclico e que isto está a começar outra vez a dar uma volta. Acho que o politicamente correto está-se a começar a quebrar completamente, porque ninguém tem pachorra para tanta coisa, para tanta atençãozinha, há tanto pormenorzinho. É impraticável. Mesmo partindo de um sítio bom, E chega a um ponto que, e que que as tu não consegues. pessoas Não e que as, consegues. e que as pessoas começam a ansiar por verem alguém a quebrar esse politicamente correto. Lá está, eles vão a uma noite de stand-up, não em todas, mas naquelas mais, se calhar mais vocacionadas ao negro, ou com um humor mais cinzento, como queiram chamar. Isto agora há tanta distinção no humor. Eu antes havia o humor e havia o humor negro, o humor negro que se focava mais naqueles assuntos que eram mais tabus. Agora não, agora o negro é tudo o que impressiona alguém. Depois tens o humor branco ou o humor geral, que ainda não percebi muito bem qual é que é o contexto, mas é um bocado isto, que as pessoas
não querem ver um discurso super limpo em palco. E isso é talvez a diferença para o inglês. No stand-up em inglês, tu se levas um texto negro, agressivo, muito dificilmente tens espaço. Começam-te a cortar porque, lá está, é muito woke, depois o público ofende-se, depois não, lá está, basta um grupinho ofender-se para aquele espaço ficar queimado e não terem público, se calhar, durante 2 ou 3 meses. É a lógica das marcas. As marcas, a partir do momento que surge um possível dano, não querem estar associadas a determinada pessoa. E então, Ora, aí está. exatamente a mesma lógica. Exatamente a mesma lógica. Até Enquanto porque, estavas a falar das redes sociais, as redes sociais foram ficando mais apertadas devido à entrada das marcas. A partir do momento que quem banca a sério são as marcas, isto já não pode ser um faroeste. Vamos encurtando, até hoje que chegamos a um ponto em que certas palavras não podem ser ditas independentemente do contexto. tu não podes dizer umas certas palavras porque aquela palavra tem uma conotação. Tu podes querer dizer exatamente o mesmo. A tua intenção é exatamente a mesma. Mas a palavra, não, é como o tom. Não é o correto. Epá, que se lixe isso, mas Isto tem um lado, negativo, como em tudo. Se me dissessem, em que século é que queres viver? Eu quero viver neste. Este é o século. Eu acho que é o século do. Este século é que vai decidir tudo daqui para a frente. E parece-me que este é o século rescaldo. Tudo o que houve nos outros está a ver neste. E estamos aqui a tentar perceber se isto vai para a frente realmente ou vai tudo por água abaixo. é tudo cíclico. É tudo cíclico. Não parece que seja A cíclico. história, acho que estamos todos condenados a que a história se repita. Essa ideia do cíclico ou é mais linear está lá desde o início. O Homero, há um verso do Homero que ele já estava preocupado com isto. Isto anda tudo à volta ou realmente é uma sucessão linear de eventos? Isto é uma preocupação. Há aqui várias coisas que nunca aconteceram na história. Exemplos que já existiram, mas foram levados a um extremo e em que, ao olhares para aquilo, tu não percebes até onde é que aquilo pode ir. Isto é tudo por escadinhas. Esta não se diz, mas esta pode-se dizer. Esta ainda se pode dizer dependendo do contexto. E depois a outra escadinha, esta palavra já não se pode dizer independentemente do contexto. E esta coisa do contexto era uma ideia que estava na cabeça de todos. Ok, percebes o contexto da piada, está tudo fixe. E depois começaram a aparecer pessoas e alguns comediantes a dizer o contexto é uma farsa. Se a palavra está ali, é o que conta. E isto era meia dúzia de pessoas, entretanto, criou-se aqui um conjunto à volta desta ideia. Há milhares de exemplos. Mais uma vez, esta é a razão pela qual eu gosto de estar neste século, porque cria estas bizarrias que não houve em mais num século. É um professor de história que está a falar sobre a Segunda Guerra Mundial e tendo de utilizar o nome do Sr. Adolfo, e nem vou dizer o nome porque, caso contrário, este podcast vai chegar a menos gente. Ponto onde nós estamos. A partir do momento que eu digo a palavra Hitler, como já disse agora, em vez de chegar às 300 pessoas, que é o normal deste podcast, vai chegar a 150. Já não há critério de deixa lá perceber. Isto é avaliado por máquinas. Tá? Então não passa. Não há aqui trabalho de ourives. E pensar num professor de História que está a fazer o seu trabalho das redes sociais a explicar sobre a Segunda Guerra Mundial, escreve lá a palavra do Senhor dos Bigodes, tem o post apagado ou então é banido das redes sociais. É fantástico. Para mim é fantástico. Eu não imagino as dores de cabeça que certos professores de biologia têm dado a ter nestes últimos anos. E nós em Portugal ainda só estamos no início. Nos Estados Unidos... Isto é o bom disto ser um país atrasado. É que a gente consegue ver mais ou menos para onde é que isto vai. É isso mesmo. Tu olhas para os Estados Unidos e vês o futuro. Exato. Houve ali uma altura, sobretudo quando começaram a aparecer as primeiras coisas, isto não vai acontecer aqui e nós estamos... E agora, envolvidos uns anos, não, isto vem tudo bater aqui. Leva mais tempo. É normal, porque o pessoal deslumbra-se. Os Estados Unidos sempre tiveram muito aquele brilho especial nos olhos de muitas pessoas. Tudo o que vem da América é espetacular. Eu estava a ler um livro antes de ir para aqui. É um filósofo a falar sobre estas coisas do politicamente correto. Eu já não sei qual foi a universidade nos Estados Unidos. Uma professora universitária a falar sobre o corpo humano, mais particularmente sobre o pénis. Entretanto, apareceu um professor, bateu-lhe nas costas. Não diga pénis, isso pode ofender os alunos. Tem de dizer tecido erétil masculino. É assim que tem que dizer. E a professora cagou-se nele e disse pénis na mesma. Os poucos exemplos em que aguenta a pressão. Na realidade, isto é triste como o caraças do ponto de vista humorístico. Bom, é engraçado, porque eu agora posso mandar uma dick pic. Porque já não é algo ultrajante, é anatomia. Toma lá uma foto do tecido erétil masculino. Tu já não te podes ofender com isto. Uma fotografia de um tecido erétil masculino não ofende ninguém. Não, uma dick pic sim, agora do tecido erétil masculino, calma. Mais uma vez, é a mesma lógica. É diluir uma palavra. Quando nós ouvimos a palavra pénis, grande parte das pessoas sabia o que é que era.
Agora, se eu digo tecido erétil masculino, já te obriga a pensar e transforma o pénis numa coisa já abstrata. É outra das lógicas do politicamente correto. É apagar tudo o que tem que ver diretamente com o sexo. Se reparares, todas as palavras que têm que ver com o sexo foram diluídas. Transformaram-se em várias palavras. É E como com a raça, é com a raça aconteceu um fenómeno ligeiramente diferente. Os primeiros ativistas da raça disseram: a raça não existe. É ofensivo pensar sequer em raça. Os neoativistas, isto só dá para pensar através da raça. Vendo a enfiada, já há sociólogos a criticarem as palavras de Luther King. Uma das ideias é: tu tens de julgar as pessoas pelo caráter, não pela cor. Agora é o contrário. Não, julgar as pessoas é pela cor, o caráter não interessa. Isso é uma construção social. é como as competências para ser contratado. Agora o que importa é se és homossexual, se és desfavorecido de alguma maneira. É pá, quanto mais desfavorecimentos tiveres tido na vida, oh meu amigo, estás contratado. Não sabes fazer a ponta de um corno, mas porra, consigo vender isto como. É o tipo de coisas que não podia ganhar força há uns anos. Haviam sempre figuras que se punham à frente. Não, isto é impossível, desculpem lá, tirem estes maluquinhos que pensem isto. Não, isto não completamente desligado da realidade. Da matemática, em que viram-se para os miúdos negros, a matemática é racista. Se o miúdo negro diz que 2 mais 2 são 6, ele é que sabe. Tem uma vida difícil e depois surge um filósofo negro a dizer isto é uma condescendência absurda, este miúdo vai passar, vai chegar à universidade, não vai saber nada de matemática, o que vocês estão a destruir a vida deste miúdo. E depois as ativistas, ou os ativistas brancos privilegiados, esquecem o que é que o filósofo negro está a dizer. Epá, acho isto hilariante. E acho isto hilariante. Do ponto de vista, cru da realidade, é uma coisa horrenda, o que estão a fazer a certas crianças a vários níveis. Do ponto de vista humorístico, acho isto engraçado. Isto é concretização de alguns sketches de Monty Python. Exatamente. É aquilo que era nonsense e que era uma distopia absurda. Em algumas cenas vai além do Monty Python. Sim, a realidade tomou proporções que acho que ninguém se atreveria a dizer que isto chegaria a este ponto. Era tipo, quando Exatamente. pensavam numa coisa absurda, era a meio termo do que está hoje em dia. Se fizeres um brainstorm com humoristas, estás a bater ideias e depois quando começas a criticar as ideias, isso é absurdo, isto não acontece. E depois vais ver... Já aconteceu 2 vezes. Já aconteceu. Como é que alguém, numa universidade, num debate, diz para de argumentar que a lógica é racista? O que é isto? Tu não estás capaz, o que é que te aconteceu na vida? Isto é a coisa mais racista que tu podes dizer. Estás a dizer que o negro não consegue ter um pensamento lógico. Tu consegues ser mais racista que os racistas originais. Tudo o que a gente tem andado a ver, lá está, seja nas empresas, na contratação as cotas que existem, eu acho que as cotas são absurdamente racistas e sexistas. Lá está, o dizerem que temos que ter uma cota de 50% ou 30% do que quer que seja, quer dizer que só vão buscar aquela pessoa por causa desse atributo e não por causa da sua competência. Houve a inversão desta ideia do Luther King. Tu estás já a julgar as pessoas pelo seu aspecto exterior e não pelo seu caráter. Nessa vertente não estou muito a par. É só uma questão de tempo até chegar à justiça. Não vão julgar o que é que a pessoa fez. A pessoa é negra, então é inocente. Já viu a vida que ela teve? Sim, até agora tem sido mais ou menos. É preto, vai preso, foda-se. Há aqui uma fórmula, então, aquela de que o branco é culpado independentemente daquilo que ele faça. Sim. E isto aqui é muito engraçado, mas se pensares muito, se isto realmente é verdade, então quer dizer que um bebé, assim que nasce, caso nasça branco, já é o culpado. Ou seja, refuta aquela ideia, apesar de ser uma frase feita, acho que tem alguma verdade. Nascemos inocentes. Então quer dizer que isso não se aplica a um bebé branco. É por isso que os bebés choram. Dão de caras com a culpa branca. Ei, caraca, devia ter nascido negro. Porque assim nasce com culpa. E esta ideia de não haver perdão, quando alguns grupos ativistas dizem todos os brancos são racistas, é exatamente a mesma formulação que os antigos racistas utilizavam em relação aos negros. Exatamente. Todos os negros são determinada coisa. É exatamente a mesma... uma coisa ainda mais engraçada. Um grupo de... Eu não sei se eram matemáticos, mas era um grupo de pessoas que vamos provar como isto é tão estúpido e vamos propor aqui uma série de artigos e vai passar. E uma das propostas que passou, a reescrita do livro do senhor do bigode, Mein Kampf, ou o que é, não sei pronunciar bem, só que, em vez de estar lá a palavra judeu, pomos homem. Sim!
Sim, é triste perceber onde é que nós estamos a nível de pensamento. Primeiro é as pessoas que aceitam isto. E depois, do outro lado, supondo que ainda há pessoas mais ou menos lúcidas, já nem têm coragem de dizer não, se calhar não vamos por aí. Este medo de, a partir do momento que dizes qualquer coisa, és racista, se estiveres em silêncio és racista. Por essa ideia, a pessoa mais racista de todas é um mimo. Não é? Não fala, pronto. Eu agora, quando Ou vir um então, mimo na rua, vou dizer racista do caralho. Tu devias falar, pá. Tu as pessoas estão aí a sofrer e tu estás aí com a cara pintada de branco. A parte engraçada é a criação de todas estas personagens novas. Eu acho isso hilariante. O Álvaro, isto não é uma pergunta, quer que ele me chupe a pila. outra vez. Essa foi a história de origem? Foi como começaste no stand-up? Não, não, eu já conheço o Álvaro há muitos anos, desde o tempo de escola. Portanto, houve aí umas noites pelo meio. Para outro programa, outro programa. Há uma história de um bibliotecário que tocou no ombro de uma rapariga só para lhe dizer que ela estava a falar muito mal na biblioteca e a rapariga disse que era A assédio sério? A e pronto, sério? foi despedido. Não se põe hipótese, não podia ser outra coisa. A partir do momento que tocas no ombro é assédio, desculpa lá. Isso normalmente acontece por parte de pessoas que não era assédio de certeza. Tipo, Um assediador nunca começa pelo toque no ombro. tens outro fenómeno hoje em dia que é o facto de tu concordares com alguma coisa que alguém disse, automaticamente concordas com tudo o que ela disse, que é fenomenal. Acho isso brutal. Outra ideia a reboque dessa é que, sobretudo quando são humoristas já com algum nome, se tu alguma vez te deste com aquele humorista, então tu também mereces ser cancelado. Uhum. O humorista fez uma piada, alguém diz que não devias ter feito aquela piada. Tentam cancelar aquele humorista e depois começam qual é o ciclo de amizades deste humorista. Alguns humoristas dizem alguma coisa sobre aquilo, mas há outros que não dizem, ou porque estão a fazer outras coisas, ou não se lembram, ou não se querem. Como interagiste com aquele humorista uma vez ou outra, vão também bater nos outros. Esta necessidade de pureza faz-me uma confusão do caraças. Acho que é a tua colega, Patiano Coelho, será assim que se diz? Colega de casa, de vida. Tens alguma técnica para parar os soluços? Isto tem É alguma isso. cena por trás. Eu interesso-me um bocado por coisas estapafúrdias. Epá, e vejo muitos dos vídeos de biologia, neurologia. Epá, e tropecei num que dizia que os soluços são um reflexo evolutivo do tempo em que nós éramos peixes. É o reflexo de um peixe fora d'água. E que Ok. se tu materializares na tua cabeça que não és um peixe, os soluços acabam. Epá, e Ok. eu vi isso e fiquei naquela. Epá, parece estúpido, mas da maneira como foi explicado, até faz algum sentido. Deixa-me ver se isto resulta. Epá, e em 80% das vezes para-me os soluços. E eu falei com algumas pessoas sobre isso e disse, pá, anda a testar uma teoria, portanto, aproveito também, olha, quem ouça isto, se costuma ter soluços, epá, tenta esta técnica e depois reporte. Certamente usaste algumas durante a vida, por exemplo, aquela de Prender a respiração, de ver sim, não sei quantos golos de água seguidos, sim, assustar-te, no caso se sem foste o tu. assustar Ou também. seja, pondo estes métodos todos uns ao lado dos outros, estás a dizer que este novo é melhor que estes antigos. É isso que estás a dizer. Sim, sim. Ok, ok. Pelo menos para mim, a mim apresentou mais lógica. Tenho tendência a aceitar coisas mais facilmente quando me são apresentadas com lógica do que é só porque sim, é assim que é. Epá, e quando experimentei, efetivamente, deu resultado algumas vezes. As que não deu, depois consegui resolver de outra maneira, que foi efetivamente beber água, mas era porque alguma coisa entalada efetivamente na garganta. Espero Portanto, lembrar-me desse método quando estiver com soluços. não sou um peixe. Eu já não sou um peixe. Eu não estou fora, não estou com problemas em respirar fora d'água. Mas é daquelas coisas que não podes verbalizar, caso contrário, pensam que és maluco. Imaginando um cenário em que estás no meio da rua, ou num café, ou num restaurante, tens um ataque de soluços e começas a verbalizar mesmo alto. Epá, eu não sou um peixe, não sou um peixe. Um Epá, sim, peixe! yeah. Não vai ser bom para a vossa reputação. Não, pensem só internamente. Mas será que, dentro dessas duas formas, será que dizê-lo internamente ou dizê-lo em viva voz não há uma diferença? Será que se disseres isso em voz alta ainda é mais eficaz? Epá, não sei, sinceramente nunca experimentei. Lá está, eu formo mesmo. Eu formo a imagem de um peixe na cabeça com uma cruz por cima. Isto é outra coisa que me prende muito a atenção, que é a forma como as pessoas pensam. Eu, por exemplo, eu penso em vozes.
Sim, sim. Os meus pensamentos vêm em forma de vozes. Pronto, há muita gente que vem em forma de imagens, que vem misto, que pronto, e tudo isso, pronto, depois há de ter influência na maneira como traduzem. Sim, 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 Eu, sim. eu tenho alguma dificuldade em formar imagens. Consigo formar algumas, não muito complexas. O desconstruir objetos já se torna um bocado difícil. Conheço pessoas, por exemplo, que olham para uma mesa ou para um sofá e desconstroem aquilo em ilusão, quase em desenho técnico na cabeça deles. Pronto, eu não tenho essa habilidade. Se foste mais exposto a essa forma, se calhar nunca tiveste muita necessidade. Como a vida te foi surgindo, esta se calhar foi a forma que te serviu melhor. Nunca Epá, tive. sinceramente, eu não sei se é algo ensinável, se é algo que nasce connosco. Há certas pessoas que têm mais aptidões para artes, por exemplo, para o desenho. Eu nunca fui forte no desenho, se calhar por causa disso. Já vi gajos que não tinham mesmo jeito para o desenho. Eu recordo-me de um fórum que havia já há muito tempo, que era de artistas, pá. E ele tinha lá a jornada de vários anos, que não sabia mesmo desenhar. Era aquele gajo. E insistiu tanto, que ao fim de vários anos o gajo era um mestre. Obviamente, o talento sem treino é rapidamente superado só por treino sem talento. Estou completamente convencido disso. Claro que se houver lá o talento, dá Sim, aquele coisinho sim. especial. Estou a pensar, por exemplo, naquilo que acontecia nas cabeças dos grandes compositores, no Mozart, no Beethoven. Não é uma coisa que me seja acessível de estares a olhar para, para a música no papel e conseguires ouvir a música na cabeça. Isso para mim é quase do campo do esotérico. A ligação deles com a música era de tal maneira intensa, tiveram de arranjar uma forma mais ágil, é como se fosse uma porta já para outro sítio. A experiência que eu tenho, nesse nível não tenho, não percebo quase nada de música, tenho esse nível nada. Se olhar para uma pauta de música no campo da física, que foi uma das coisas que eu estudei, há um ponto a partir do qual há qualquer coisa quase do domínio do inexplicável que tu percebes que aquilo está certo ou não está certo. É como se conseguisses ler para lá daquilo. A música torna-se igual, pelo menos pelo que ouço nas referências das músicas clássicas, por exemplo, o pessoal do jazz, no improviso, eles tocam as notas que sentem que são certas. Há um livro de um gajo que é matemático e é autista. Há uma prova que acho que decorre todos os anos nos Estados Unidos, que é pessoas que dizem o número pi. Dizem até. Sim, 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 sim. O gajo teve não sei quantas horas a dizer o. E ele diz que há um momento a partir do qual o número pi transforma-se tipo numa paisagem. Tu já não estás a ver o próximo número, tu já estás a ver o. É um bocado como no Matrix, não é? Vêm Yeah. aqueles símbolos a cair e É, desvendam aquilo automaticamente. Em qualquer forma de arte, yeah. desde que tenhas o treino suficiente, é aquilo que eu reparo, por exemplo, no stand-up. Tens dois humoristas, se calhar com texto forte, mas um tem muito mais à vontade no crowd work e consegue ter ali piadas boas de improviso. Ou seja, ele já tem uma estrutura tão bem montada na cabeça que a piada dele em bruto se calhar já tem a qualidade da piada de outro humorista com um ano de trabalho em cima. Ligando com aquilo que há pouco disse, ele já viu uma lógica das coisas, não é acessível à maioria de nós. Ou Sim, não é seja, perceptível, é neste, só com neste muito caso, trabalho, neste caso do com muita matemático, falha, com muito treino. ele já conseguiu perceber que há ali uma lógica interna e que para a maioria de nós aquilo não tem lógica. A mesma coisa acontece com um gajo do crowdwork. Ele já percebeu, para além do básico, percebe que há ali uma atmosfera, já está a dançar outra coisa. Já não é Sim, só o tocato lá, já está a fazer outra espécie de dança. Só que para a maioria, como ainda não tem horas, ainda não percebem aquilo. É quase do domínio do mágico. E o que é que ele está a fazer? Mas só que ele já tem muitas horas de voo, não é? Ele já tem sim, muitas sim. horas de voo, esquecendo depois a parte do talento, que alguns começam muito mais à frente. Sem trabalho, rapidamente o talento é suplantado. Normalmente quem tem muito talento, depois, se estiver rodeado de pessoas com menos talento, normalmente fica à sombra da bananeira. Sim, encosta-se, Yeah. é ultrapassado, Quando é ultrapassado, acabou, sim. acabou porque a maioria dessas. Já perdeu o fio à meada, já. Ele teria força para recuperar, só que há aqui uma cena, porque essas pessoas
levaram tanto tempo a estar à sombra do ego que eles construíram, e com razão, eram realmente melhores que os outros, mas assim que essa imagem é quebrada, eu agora já não estou no pódio, já não estou em primeiro lugar, eles já não conseguem recuperar, não tornando isto. Não todos, claro que não todos, lá, e é assim. Eu acho que este passo é o decisivo, seja no gajo com talento, seja no gajo que está a fazer stand-up, seja um escritor, seja um artista, seja um pintor. Eu acho que fala-se muito no ego do humorista. Realmente, o passo decisivo do humorista ou o passo decisivo do artista é quando ele teve uma situação qualquer em que o ego foi estilhaçado. O primeiro passo a seguir é essa situação. Esse passo é o decisivo. A vida no dia a dia. Compara-se muito o stand-up ao hip-hop. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu percebo a relação, mas eu acho que o stand-up tem muito mais... Eu sinceramente, tanto que vejo a ligação de que duas das grandes influências que eu tenho a nível de humor são de hip hop, vá, talvez o Nerve e o Extense. Sim, 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 sim. É pá, aquilo. Percebo a ligação. Há punch num lado, há punch no outro, mas se formos mais fundo, tem mais que ver com o jazz, no campo da música, fora da esfera da música, tem muito mais que ver com o boxe. É aguentares a porrada e como é que tu te levantas após ir ao tapete. Quando a coisa corre mal. E se tu como é fores que- mesmo ao tapete, perdes o combate, o que é que tu vais fazer assim? Ou desistes, ou vais treinar e vais voltar à luta e vais voltar a cair e vais voltar a treinar. Estas comparações são sempre perigosas porque estamos a comparar coisas, em princípio, não comparáveis. Comparáveis. Com as devidas cautelas, por exemplo, que eu não vejo um artista de palco e, por exemplo, um pugilista, o pugilista sabe que faz parte de ir ao tapete. Houve uma altura que eu estava obcecado a ver documentários sobre o boxe. Os gajos diziam que eu começo a perder quando começo a duvidar de mim próprio. É aí que eu sei que eu vou perder. Não pode haver ali a nesga de dúvida. Quando entras em palco, não pode haver a nesga. Totalmente. Sim, Não sim, pode, não sim. pode. Se fores ao tapete, depois é outra Poucas coisa. aparições. Tens de aprender, mas se entras em palco para o dito combate, não podes pensar que vais perder, porque senão vais perder. E é por isso que eu acho que está muito mais próximo do boxe do que, por exemplo, o hip hop. O hip hop e outras músicas estão protegidas com uma batida por trás. E eu acho que isso faz uma diferença do caraças. E não só a batida, claro que o hip hop muitas vezes é ao vivo, mas a primeira interação do público com a música normalmente é em formato digital, é ouvido em casa, é entendido, Sim, é reouvido. sim, a relação é A aparição ao completamente vivo, diferente. Sim, a a relação é aparição ao completamente... vivo não tinha noção, não tinha noção absolutamente nenhuma do que é que era subir a palco, do que era falar a um microfone, por exemplo. Epá, e o impacto que se tem, peso que se sente nos ombros de entreter aquela plateia, é um peso que muita gente não imagina o que é. Muitas vezes é imobilizante. Tive uma agora recentemente, epá, que não estava mesmo nada à espera, porque tinha tido aí umas noites que me tinham corrido muito, muito bem. Lá está, acusei a pressão, estavam nomes fortes nesse dia, epá, e subi a palco completamente nervoso, o peso de ter de entreter aquele público, sabendo os nomes que estavam naquela noite, pesou, epá, e congelei completamente, foi horrível. É falhar, é perceber o que é que falhou e delinear o plano para a próxima e ver se em palco vai resultar ou não, ou se consegues levar esse plano avante. Muitas vezes tens os planos na cabeça, mas depois chegas a palco e a coisa sai completamente ao contrário. Uma arte complicada, muito sensível. É suscetível de ser modificada fatores mínimos, seja a luz, a Seja o partida. som, às vezes ali às vezes são pequenos pormenores que fazem toda a diferença. Depois às vezes também com alguém mais batido consegue eliminar essas diferenças e agora para quem se calhar não tem tanta experiência, Depois também à noite, está muita gente batida à noite de stand-up e percebes que não funciona para sim, ninguém porque aquela noite não foi- era impossível, não dava. Aquilo sim, era, sim, 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 não sim. dava. Fiz o que tinha a fazer, não sei se melhor ou pior, mas nestas condições não dava. Quem está no início, às vezes atua em sítios em que o Eu stand-up vou a não. todas. É assim, Pois é, no onde me início aceitam, é, no onde, início é onde me assim. aceitam eu vou e lá está. Acho que é nesta altura que tenho que aprender e que ver todas as salas, criar algumas rotinas ou alguns planos para ver se resulta melhor nesses ambientes no futuro, quando chegar a uma qualquer sala que as condições já não são aquelas que eu estava à espera ou que eram as ideais, saber como lidar, como dar a volta, como proporcionar um bom espetáculo na mesma. É que no stand-up há aquelas condições em que tu podes trabalhar e melhorar. Há sítios que à partida
Pode aparecer um extraterrestre a meio da atuação e a partir dali deixas de ter controle. Eu tenho levado algumas chapadas nesse sentido, de olhar para certas salas ou para certos convites. Isto vai ser uma merda. Não vai ser bom, não vai ser bom. E chegas lá e olhas para as condições, olhas para o sítio e continuas naquela. Pá, esta noite vai ser para esquecer. Não vai dar para testar. Isto é, pá, mete o teu melhor texto e siga. Epá, e depois acabam por ser noites espetaculares, às vezes pouco público, mas que vale por muito. Epá, e depois, pronto, também tem outras em que digo, epá, isto vai ser muito a mal, e realmente é, pronto, mas faz parte. Mas pode não ser, mas pode não ser. E às vezes pode depender não das condições do sítio, mas sim as pessoas que vão a esse sítio. Acho que é isso, é bater terreno, ver o que é que existe, preparar, epá, e depois ver se tem ou não qualidade para todas essas salas ou se me foco só naquelas em que efetivamente posso ser bom. No seguimento daquilo que nós estamos a falar, o Álvaro Cláudio, qual foi a tua pior atuação e porquê todas? A minha pior atuação, eu se calhar nem posso chamar aquilo de atuação porque foi muito horrível. Por acaso foi organizado pelo Álvaro Cláudio. Epá, foi uma tentativa num arraial. Toda a gente disse, inclusive é ele. Epá, isto tem tudo para correr mal, É o pior mas sítio, epá, o gajo. é o pior sítio para fazer stand-up, porra. O Acho gajo é que meu amigo e está a organizar isto e pediu-me para levar uma malta e tal, para ver se resulta. Eu disse que não resultava, mas ele queria ver se resulta. Pronto, ok, oferecem jantar, já não é mau, vai ser giro pela experiência, portanto, bora lá. E efetivamente foi péssimo. Epá, não estava ninguém a ouvir, ainda por cima na altura que eu fui para o microfone, foi na altura que abriram a fila para os grelhadores. Não estava ninguém a prestar atenção. ou seja, perdeste para as entremeadas, é isso que estás a dizer, né? Nem foi bem perder, perdi corpos na zona, porque a tensão foi a mesma. Toda a gente que subiu a palco não teve reação. Aquilo foi. O pessoal não queria saber daquilo. Pronto. Depois, já tive outras que efetivamente correram mal. Estava desconfortável com o sítio, com o público, se calhar. Eu tenho um amigo meu que odeia que eu diga, que eu meta as culpas no público. Ele não é ligado ao stand-up. Quando eu ouço o pessoal a dizer o público hoje não estava grande coisa, o público não estava grande coisa porque não os fizeste saber rir. Mas pronto, efetivamente, há alguns públicos que a gente vê, não, porra, este gajo, eu já vi este gajo a partir em 3 ou 4 salas e agora chega aqui e não parte, ok. Não, a culpa efetivamente poderá ser em parte do público. Ou não do público, das condições totais que se geraram ali. Já tive algumas noites a atuar para 2 pessoas e um cão, por exemplo. E o cão reagiu bem? Até se comportou bem, tanto em português como em inglês, porque também já fiz aí algumas noites em inglês. Já fiz noites em que foi só para humoristas que iam atuar naquela noite. E como é que é essa sensação de atuar só para humoristas? Gostas? Ou é algo que tentas evitar? Eu, para já, eu tento não evitar nada. Eu vou de cabeça a tudo, porque é agora que eu Agora é para experimentar. nunca tive ligação a artes. Lá está, eu sou mecânico de profissão, portanto acho que agora é a altura de experimentar tudo. Portanto, quando me aparece uma noite que é mais atípica ou que eu não estou à espera, que tem umas condições que não eram as supostas, ok, boa, bora lá ver o que é que sai daqui. Nesse campo de atuar só para comediantes, torna-se uma noite diferente, lá está, automaticamente o meu foco se calhar já não é a reação do rir, até porque os comediantes muitas vezes não se estão a rir, estão preocupados a ver onde é que tu estás a ir com aquilo, qual é que é a estrutura que tu estás a utilizar. Nesse aspecto é bom, tu debitas o teu texto, não com a preocupação efetivamente de fazer rir, mas depois de ir buscar aquele feedback da estrutura, do que é que podes mudar, do certo palavreado que pode ser mudado, a localização da palavra na frase. Tenho tido muitas dicas sobre esse assunto. O Tiago Paixão, por exemplo, cada vez que me vê, tem sempre 1 ou 2 apontamentos para dizer. Todos são válidos, aliás, é uma pessoa que já tem alguma experiência nisto, portanto, acho que deve ser ouvido. E depois tento ver se efetivamente resulta ou não, se vai fazer sentido no meu texto ou não. Houve algumas que fizeram sentido, houve algumas
não fizeram, se calhar da maneira como eu apliquei, ou da maneira que eu tentei aplicar, ou como entreguei. No geral, tenho gostado muito quando atuo com comediantes e a seguir tenho algum feedback de alguma forma, seja a dizer que gostaram que eu fiz aquilo de certa maneira, ou que venham dizer, não gostei daquilo que fizeste, podias ter feito diferente, na minha ótica podias fazer assim. Eu sei que há muita gente que leva isso a mal, tenho por esse hábito ir depois dizer a alguns comediantes, olha, se calhar podias fazer isto desta maneira, ou tentar, sei que há alguns que levam a mal, mas acho que é principalmente uma forma de partilhar conhecimento e de partilhar ideias que às vezes até podem dizer para fazeres de uma certa maneira aquilo que eles disseram, criou-te uma ponte para fazeres outra coisa, portanto acho que é só benéfico. Lá está, não há noites más. Sim, se calhar até aprendes mais com as noites más. As noites boas vão sempre acontecer. O teu trabalho é subires o nível das noites más. É tentar que as noites más Claro sejam cada vez menos más. Claro que há, assim, há aí algumas noites, quando eu tenho um ritmo de noites más, eu gosto de lá ir com o texto já mais batido, sem invenções, e subir o ego outra vez e dizer, não, ok, fogo, eu faço isto bem, isto resulta, este texto está bom, continua. E vamos outra vez. Como é que é o teu processo? Levas uma coisa escrita, uma coisa esboçada, é tudo na cabeça? Olha, eu comecei com. Eu tinha uma imagem formada daquilo que queria fazer no stand-up, que tem-se vindo a alterar, como é óbvio. Eu olhava para os comediantes que faziam storytelling e adorava aquilo, o nível de ligação que conseguiam criar com o público, de imersão que criam, era algo que me atraía muito. Para já não o estou a conseguir fazer. Eu comecei por fazer histórias, storytelling, e reparei que, eu só tenho 5 minutos e não posso ocupar tanto tempo com tanta palha. Portanto, corta, 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 corta. Comecei a ir assim um bocado mais para one-liners ou histórias muito curtas e apresentei. Vi quais é que resultavam mais ou menos. Umas estendi, outras encurtei. Tinha piadas que tinha escritas, lá está, algumas one-liners tinha escritas e que tinha descartado por achar que não tinham qualidade, ou por serem demasiado básicas, ou por serem demasiado estúpidas, que depois acabei por apresentar ao vivo. Em algumas noites pedem para fazer ronda de one-liners no fim e eu não estava preparado, porque ninguém me avisou que ia haver one-liners. Isso é outra coisa, lá está, é sempre organizado por pessoas diferentes, são casas diferentes, são regras diferentes, são maneiras de trabalhar diferentes. Uns avisam-te logo tudo, as regrazinhas todas do espaço, o que é que não é. Há outros que é tipo, aparece aqui, E depois logo se depois vê, logo não é? se vê. Yeah. E daí surgiram boas reações com piadas que eu tinha descartado, que atualmente fazem parte do meu set e que se calhar uma delas é a mais comprida que tenho. Lá está, que ocupa-me se calhar dois minutos de texto. Para quem é mais inclinado para o storytelling, eu recordo-me, eu acho que foi o João Bote Moreira. Ele disse que no início muitas dificuldades, porque o estilo dele é mais de história e como lhe davam slots pequenos, como é que eu me safo? Se me dão só 5 ou 10 minutos, eu não consigo dizer nada. O que tenho falado com a malta é: se a tua cena é mesmo storytelling e estás no início, tu não massacres o público a testar um texto inteiro de storytelling. Faz 4 ou 5 textos, seca-os em one-liners, vê quais é que são as punches e testa essas punches. E depois sim, quando já tiveres mais à vontade, ou mais à vontade não, quando já tiveres uma outra reputação com quem organiza as noites, lá está, que já tenham confiança no teu trabalho, em que, ok, este gajo em 5 minutos faz rir, portanto vou-lhe começar a dar 7, vou-lhe começar a dar 10, ok, e aí se calhar já podes começar a esticar uma história e depois one-liners, ou uma Yeah. coisinha assim, dos 15 para a frente. Acho que já está reservado a quem já tem qualidade comprovada. Não faz sentido eu ir pedir para fazer 20 minutos quando os meus 10 ainda não estão bons. Os meus 7 ainda não garantem risos do princípio ao fim. Portanto, se ainda tem ali coisas para trabalhar, trabalha nesse tempo. Quando fores para os 15, quando fores fechar uma noite, é para dar as garantias que vais fechar uma noite, não é para experimentar. Estás na zona de Lisboa, não é? Sim, eu sou de Moscavide. É-te fácil ou difícil encontrar as noites para atuar, atualmente?
É assim, quando comecei, em abril, foi-me relativamente fácil, principalmente porque o Álvaro foi uma ajuda brutal. Tenho que dar props ao Álvaro e à Carolina, nos Malandros, porque pá, deram-me, além de me darem palco, falaram com as pessoas que conhecem, deram um voto de confiança e pronto, rapidamente atuei na maioria das casas que havia disponíveis para atuar. Conheci as pessoas, elas conheceram o meu trabalho e, entretanto, umas chamam, outras não. É assim que vai rodando. Atualmente já não é tão fácil assim, principalmente assim, eu não estava à espera que em agosto parasse esta indústria toda. Não sabia, Por não sabia acaso que isto é, acontecia. e às vezes até quase ao final de setembro, em alguns sítios. Epá, não, para o mundo. Ninguém quer saber do humor. Lá está, eu sou muito ligado à indústria e pronto, estava habituado que na indústria, ok, as coisas no verão por norma param, para mim até quando eu tenho mais trabalho, à altura de manutenções, e até estava naquela, bem, ok, nas férias, isto é quando o pessoal vai consumir tipo espetáculos, não está cá ninguém, exato, portanto foi um começo bom, parou ali em agosto e agora o recomeço, lá está, toda a gente a querer atuar, portanto, efetivamente menos slots, mas pronto, tenho conseguido atuar não com a mesma regularidade. Eu estava a atuar quê? 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, agora estou a atuar uma vez por semana. Notas claramente uma diferença. Um regime de 3 ou 4 vezes por Mas, semana mas e. noto se calhar que também não estou a conseguir mais slots para atuar porque ainda estou com o mesmo texto. Ah, ok, ok. Lá está, eu foquei-me em fazer 5, 7 minutos, em limá-los, em garantir que aquilo estava. Lá está, que conseguia fazer qualquer coisa de stand-up. As minhas aspirações, lá está, que eu ia ver uma noite e dizia: epá, acho que consigo fazer melhor que estes gajos, se não era só garimpa, se efetivamente conseguia. Pronto, propus-me, consegui. Entretanto, já gravei este texto, eu juntei-me entretanto com uma malta. Lá está, também sentia falta de ter um grupo de escrita. A maioria do pessoal tira os cursos, tem os colegas de curso. Tu és um sem curso. Sim, 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 eu caí de paraquedas neste meio, lá está, o curso foi dado pelo Álvaro e pela Carolina ali nos Malandros. Foi, Ok, deram-me uns e conselhos. percebo o pagamento de chupar a pizza. Sempre é mais barato que a banga. Não conheço, só fui ver, claro, conheço o nome, conheço as produções Bang, vejo o trabalho que fizeram aí. Fora de brincadeiras, não que a brincadeira seja algo excluído aqui deste podcast, é realmente o essencial deste tipo de grupos, seja na banca, seja no Tiago Paixão ou noutros cursos que possam eventualmente existir. Normalmente é o primeiro contacto que tu tens com pessoas mais ou menos iguais a ti. Não sou um maluquinho, há mais maluquinhos como eu. Em quase todos os grupos criam-se ali cumplicidades. Eu senti que me faltava um bocado isso. Faltava um grupo de escrita. Queres citá-los? Sim, Quem? sim, claro que foi um convite que veio da parte do David Pinto e do Álvaro Cláudio. Lá está, o David Pinto, a Catarina Pinky, a Sim? Carolina Pinto, o Miguel Vieira e o Pedro Correia. Já falei Pedro com eles Correia todos. Soares. Já Sim, falei sim, com- sim. O Pedro, já falei, há de sair. Muito engraçado, muito diverso, muito diverso. Lá está, com as suas maluquices, ligamos bem. O Miguel, já falei com ele aqui 2 vezes, já temos muitas horas de conversa. Mas se eu tivesse que criar um grupo onde pessoas que não tenham nada a ver umas com as outras têm que ver no sentido que gostam todas de comédia. Houve grupos de comédia em que bastava uma palavra e definias o grupo todo. Os Boomerang são betos. Defino o grupo. Aqui é mais difícil. A Carolina é uma coisa, a Catarina é outra coisa, o Miguel é outra coisa, o David Pinto é outra coisa, tu és outra coisa. Todos acrescentam qualquer coisa. Foi muito engraçado e tem sido muito bom conhecer os artistas fora do palco, discutir as ideias com eles e ver, às vezes, ver um artista em palco que fica-se com uma ideia do trabalho dele que é errada. Tenho sido surpreendido pela positiva em alguns casos. Por outro lado, é um desafio constante ligar tantas mentes que não estão propriamente sincronizadas. Tem um projeto em vista. Mas a nível Sim, do. andamos aí com umas ideias, andamos a criar uns sketches, já estão aí algumas ideias formadas. Também temos ideia de fazer um espetáculo itinerante. Mas, por exemplo, quando se juntam, criam-se este debate de ideias à volta de um tema de stand-up. Por exemplo, eu tenho aqui uma premissa para um beat stand-up e lanças o beat para a mesa, estão ali um bocado a pensar no beat, ou quando se juntam, já têm em mente esse projeto dos sketches. Neste momento, estamos com o projeto dos sketches mais em foco, digamos, onde nos reunimos.
periodicamente, vá, um calendário minimamente para cumprir. Nem toda a gente pode, se calhar, todas as vezes, mas tentamos manter uma coisa coesa. No grupo vamos nos mantendo sempre em contacto, lá está, temos aqueles grupos do WhatsApp em que vamos conversando, portanto, se alguém quiser mandar ali uma piada de teste, claro que pode mandar e vamos discutir. Pode haver pessoal que tenha insights, pode haver pessoal que prefere nem dizer nada sobre o assunto, lá está, é legítimo de caso a caso. O Chico da Poesia pergunta como é Ganda que é. bacana também, Por acaso falta-me falar com ele. é um gajo muito a porrer. Tenho de falar com ele. Como é que é parecer um serial killer? É a minha vida, eu sempre me fizeram essa comparação. Eu de tempos a tempos rapo o cabelo e corto a barba. Eu sou um gajo que não tem paciência para penteados, nem para modas, nem coisas assim. Percebo-te Está perfeitamente. num molde que já não é aceitável socialmente, eu rapo. Pronto, e depois cresce outra vez por igual e daqui a uns tempos corta outra vez. E bugalho muito os olhos. Portanto, toda a minha vida ouvi dizer que pareço um psicopata, um serial killer, coisas assim do género. Em palco dá aquele pontinho extra. Eu acho que foi com a Liliana Marques que estivemos aqui a falar nos psicopatas. Aquela teoria de que, não sei se é verdade ou não, mas pelo menos é uma ideia, há pelo menos um grande grupo de mulheres que se interessa por esta temática dos psicopatas. Eu pelo menos conheço muitas em que, se pudessem, estavam a noite toda a ver séries relativas aos psicopatas. Pelo menos um grande grupo de mulheres que eu conheço, não sei se isto é mesmo uma regra. Gostam do perigo, dos homens perigosos. Essa é uma leitura, a outra é estão-se a precaver de alguma cena, tentar, deixa-me lá perceber se estes sinais que estão aqui nesta série, eu depois na vida real consigo identificar os psicopatas. Por exemplo, se eu tirar os óculos vejo mal. Quando vou ao barbeiro, está bom, epá, eu não tenho óculos, eu não sei. Você pode Sim, aquela pergunta típica de barbeiro que ele vem com o espelhinho a perguntar: está bom, está ótimo, sei lá se está bom ou não, moço. Tu é que és barbeiro, meu. Epá, e no outro dia... Quem vai dizer isso são os meus amigos amanhã. Hoje toda a gente liga muito mais à estética. Eu acho que é inegável, sobretudo nos homens, então, até humoristas já falam nisso em podcast. Eu tenho um barbeiro de eleição, eu vou sempre... O meu critério para escolher um sítio para cortar o cabelo é se está aberto. Está aberto. É barato. Está feito. Está feito. Este é o meu critério. Fui... Este é o meu critério. No outro dia estava com tempo, fui a um barbeiro vá mais conceituado, também para rapar o cabelo, não percebo porquê. E o gajo estava com tanto cuidado que ele vê para aí 2 horas. 2 horas na cabeleireira. Vão de escada, ela rapa-me o cabelo e ainda fica os cabelos grandes, mas levam só para aí 10 minutos. 5 euros. E leva aqui 2 horas. Porquê? E ele depois pergunta-me, está bom, eu sem óculos não vejo nada. Pode-me desenhar um caralho no alto da testa que eu não vejo. O que é que me está a perguntar? Supondo que o gajo está a fazer um trabalho bom, impecável, o acertar da barba, o acertar da dimensão dos pelos, é uma coisa que só dura meia dúzia de dias. Também é uma cena que eu não compreendo. Os pelos da barba estão todos acertados, passa 2 semanas, depois há uns que têm o triplo do tamanho, não partem todos no mesmo sítio. Se quiseres acrescentar alguma coisa. Não, epá, eu a nível de estilo nunca percebi, nunca me consegui enquadrar em modas, sempre achei a maioria ridícula. São conceitos que eu não consigo. No meu lado não sei se é a questão do ridículo. Eu consigo olhar para uma pessoa e dizer, tem um outfit giro, está bem parecida. Agora, eu perder tempo para mim, a pôr-me bonito para os outros, amigo, não vai acontecer, desculpa. O tempo que perdem para perceber aquela cor, aquela marca, aquele site não sei o quê, tu estás a gastar todo o teu tempo nestas coisas. Eu já tive namoradas que perdiam horas de manhã a maquilharem-se. Em que eu não conseguia encaixar o conceito de acordar mais cedo para me pintar. Amigos, azar, se eu não lavar a cara de manhã e aparecer no trabalho de ramelas, ganda azar. Desculpem, eu não vou perder 1 hora de sono, ou 10 minutos, ou 2 minutos que seja, para os outros me acharem mais bonito. Tem uma vantagem. Imaginando que essa pessoa socialmente, claro que traz vantagens. Mas ainda estava a pensar por aí, no caso extremo em que se essa pessoa for atropelada na rua, já tem a cara maquilhada, é só pôr dentro do caixão e está feito. Para trabalho. Há certas coisas certas imagens, e consigo descortinar logo o beat, e há outras que acho que está aqui graça, mas ainda não percebo a razão pela qual acho graça a isto. E esta cena é uma delas. O gajo maquilha os cadáveres. Qual é a relação que ele tem com o cadáver? O que é que para ele é um bom trabalho? Alguma vez viste o Six Feet Under? 7 palmos de terra? Sim. Não vi toda, mas sei qual é. Lá está, aborda esses temas de uma maneira muito... Há cortejos fúnebres
em que o caixão não é aberto, porque os familiares não querem. Está fechado e fica fechado. Aquela pessoa teve um trabalho do caraças a maquilhar o morto e ninguém olha para o trabalho dele. Nesses casos, em princípio, não terá Mas sido maquilhado, digo eu. faz um trabalho do caraças. E está uma mulher, epá, ganda trabalho, meu. Vai pedir dicas ao gajo que maquilha mortos, será? Ou é uma conversa bué da estranha? Gostei da maneira como usou aquele risco ali. Não pode maquilhar. E ele, não, eu só consigo maquilhar pessoas deitadas. Eu só consigo maquilhar pessoas mortas. E ela, epá, já morri há muito tempo. Então dei-te aí. Mas voltando aqui às perguntas. Esta pergunta mais ou menos já respondeste, mas se quiseres dar outra pincelada, novamente o Álvaro, quais as tuas referências no humor? Falaste no Herman. Epá, falei no Herman, falei Monty Python, Yeah. Alô Alô, Ganda Monty Python. Os Gato Fedorento, obviamente, Sinal de Cordes, Paulo Almeida, o Rui Cruz, pessoal mais do negro, o Guilherme Duarte, agora mais recentemente. Lá para fora, sempre gostei, pá, gosto muito do Jimmy Carr, do Bill Burr, Jim Norton, Chappelle, óbvio, pá, storytelling brutal. Eu, por acaso, o Jimmy Carr já tinha alguma dificuldade a ver aquilo. E antes gostava mesmo muito. O Jimmy Carr foi uma coisa que eu não estava à espera, lá está, eu não, quando me foi apresentado não conhecia nada daquilo, epá, e a postura dele, a imagem dele, não estava à espera daquilo que ia sair dali, foi o choque, aquela volta que me deu na cabeça, para mim foi, e acho que funciona muito bem aquela persona, o gajo parece quase um boneco de ventríloco misturado com anos 70. Essa imagem é deliciosa. Realmente parece mesmo um boneco de ventríloco. Só faltava ter aqui um risquinho, aquelas É pá, bocas. só. É, aquilo de humor que ele apresenta parece que não é aquela personagem que está a dizer aquilo. No caso dele, acho que é mesmo assim. Eu acho que ele na vida real não tem nada a ver com aquilo. Porque muitas das interações. Como a maioria dos comediantes, lá está, Sim, aquilo que a às gente vezes. apresenta em palco não é necessariamente Não é, aquilo que a gente é, mas às vezes tem é uma na ligação. vida. Às vezes tem uma ligação. Não tem Sim, que ver sim, com. às vezes tem ali. Não, Pode ser mais tenue, pode ser mais Yeah. vincada. Não faço essa apologia de aquilo que és em palco tens de ser fora de palco. Não, eu quero é que enquanto estás em palco Saia natural. ou faças rir, está fixe. Depois o resto estão outros 500. A cena que me fez rir porque comecei a ver este tipo de argumentos neste verão ou foi no ano passado. Várias prestações, por exemplo, da Anitta ou de outros cantores, em que muita gente estava a criticar que ela não estava a cantar nada e depois muita gente, em defesa, ela não está a cantar muito, mas ela é ativista. E eu assim, ok, até já posso ir a um concerto. Vou lá, não cantas um caralho, mas estás a defender as causas. Não. Vou para um espetáculo de qualquer coisa, é para ver essa qualquer coisa, não é para ver outra qualquer coisa. A mesma cena era no stand-up. Tu chegares, o gajo não te faz rir, não há uma piada sequer, mas depois, não há mal, porque o gajo é um tipo porreiro. Noto que há pessoal que acha que o stand-up é quase uma TED Talk mais animada, vá. Eu acho que até há espaço para isso, mas não indo ao limite. Claro que há Mas espaço para isso se souberes fazer isso em condições e já tiveres o arcabouço que é necessário para tal coisa. E já tens que ter uma aceitação do público, já tens que ser. O teu principal foco não pode ser o passar aquela mensagem. Lá está. Primeiro tens a tua arte. Claro que podes dedicar alguns minutos para chamar a atenção daquilo que achas que é importante, até pode ser fora do registro que estás a trabalhar. Lá está um músico que para o concerto e dizer: vamos ter consciência da fome em África, da SIDA. No limite ridículo. Vai quase beber aquelas coisas que às vezes acontecem no Twitter, de vez em quando alguém iluminado lembra-se, o racismo é mau. E depois muita gente retweeta, o racismo é mesmo mau. Não estou a falar desses clichês, lá está, mandei os clichês, mas... Sim, mas o que eu estava a dizer é, um gajo tem que ter algum tempo, mais de meia hora, para apresentar uma ideia e depois andar ali à volta no sentido, até perceber as fragilidades dessa ideia. Pegando até numa linha que tu puxaste há bocado do boxe, eu vi um do UFC recentemente, lá está, que o fulano acabou a batalha, pronto, ganhou. Quando pegou no microfone, aquilo que ele quis falar não foi sobre a batalha, não foi sobre nada, foi sobre as doenças mentais nos homens e o suicídio, porque um amigo dele tinha se suicidado e nunca tinha falado com ninguém sobre isso e não sei o quê. São mensagens às vezes que o artista acha importante passar e já que tem um palco, aproveita. E não, sinceramente não acho errado. Não acho errado, mas esse tipo de mensagens, normalmente esse género de mensagens precisa de muito tempo para ser abordado.
com eficiência, não vais fazer uma espécie de TikTok de suicídio, ou um TikTok de racismo, ou um TikTok de violação. Compreendo. Porque isso no limite é o que está a acontecer hoje em dia, até porque depois tem que partir para aquilo que é o seu trabalho, evidentemente. No Twitter sabemos que as cabeças não aguentam muita informação e depois no limite tem que dizer o óbvio. Violação é má. 10 mil pessoas a retweetar aquilo. Poças. A violação é má, isso é o óbvio. Mas o que é que te fez escrever essa frase? De onde é que isso partiu? Isso aí parece mais válido. Estás a tratar assuntos muito pesados. Pensando no humor, também não podes levar o respeito muito à letra, porque caso contrário entras numa espécie de religião. Não podes entrar em sentimentalismo, senão já perdeste o público no sentido em que ele está a ver um espetáculo de humor. Podes ganhar o público no sentido, estamos todos em comunhão, estamos todos a sentir à volta deste tema. Mas o espetáculo de humor morreu. Se tu estiveres a falar, se estiveres a falar, até pode ser uma experiência tua, ou de um amigo que se matou, mas estás 10 minutos a falar sobre suicídio, o público está contigo. Não há ninguém que vai ao telemóvel. Mas o espetáculo de stand-up morreu. Uma coisa é fazeres isso como uma anotação, ou no final, ok, estamos aqui a meio, vou falar disto, porque quero e é legítimo, depois mudas outra vez o registro e tiveste ali um cortezinho. Acho que isso aí cada um faz como quer, e enquanto for isso e não pararem um espetáculo a meio para dizer, bebam isto porque é muito bom, ou então pagares um espetáculo premium que é noutra data sem anúncios, espetáculo mais barato mas com anúncios no meio. Por acaso parei um bocado quando disseste isso, se me lembrava de alguma coisa do género. Se não aconteceu, é só uma questão de tempo até isso acontecer. É uma questão de tempo. É uma questão há de acontecer. A cena do premium, que é uma cena que está a acontecer, uma espécie de espetáculo mais barato, e depois a promessa, não, o espetáculo a sério é ali, depois descobre-se, não, os extras ainda têm aqui, e depois ainda há outra cena, há aqui uma piada neste beat, pagas 10 euros e desbloqueia a piada. Vai chegar a esse ponto. Enquanto humoristas, podemos gozar com isto tudo. Quando a realidade roça ao ridículo, torna-se... começa a tornar-se fácil. Traçar um perfil psicológico do humorista quando começam a aparecer várias situações ridículas e tu percebes pelo comportamento dele, ele faz de conta que não existem. E até tem que ver mais ou menos com o estilo de humor dele. Em contexto normal, ele abordaria aquelas questões em stand-up. Mas percebes que ou comprometeu-se com aquela causa, ou com aquela marca, e faz de conta que todas aquelas situações não existem. O que é que está aqui a acontecer? Tu que fazias apologia a determinadas coisas, novamente às perguntas, aqui o Álvaro fez uma data delas. Apertar é para que lado? E desapertar? Uma quase private joke. Lá está, sou mecânico, eu trabalho com o meu pai, e o meu pai uma vez foi assistir a uma noite minha, ia trabalhar no dia a seguir, perguntei-lhe, para amanhã é preciso alguma coisa específica ou está tudo controlado? Ele, não, acho que está tudo, não sei o quê, acho que isso, lembra-te só, porque é uma coisa que é recorrente nele, apertar é para a direita, desapertar é para a esquerda. Porque nos mecânicos há muito essa coisa de às vezes uma porca estar do outro lado, já está num ângulo diferente, e estavas a desapertar para aquele lado e o teu cérebro dá ali um nó e depois estás a desapertar mas estás a apertar, este parafuso não sai, não sei o quê, e chega lá o outro gajo, desapertar é para este lado, né? E acontecia-me ao princípio, quando era novo, comecei a trabalhar com o meu pai ainda cedinho. E pronto, aconteceu essas coisas, foi uma coisa que foi ficando, foi recorrente, uma private joke que vai entre nós, e quando mais alguém apanha isso, pronto, fica na cara. Este gajo, o único conselho que dá a um mecânico experiente é desapertar é para a esquerda, apertar é para a direita. Estava a ouvir um podcast não sei se conheces, do Jonas, mas o Sete Pedras. O Sete Pedras. Já não sei por que razão, e eles... É Fred Chaves, será? Sim, o Fred Chaves. Se for rosca esquerda, é ao contrário. Mas não achas que é uma cena mais ou menos geracional? Uns anos valentes. Era uma coisa que quase que estava no sangue dos homens. Ou pelo menos havia essa ideia. Os carros é uma cena dos homens e pelo menos o mínimo o homem... É assim, não esquecer que antes dos anos 80, do final dos anos 80, o trabalho infantil era aceitável e incentivado. É uma das tragédias destes anos, como é que perdemos o trabalho infantil. O trabalho do menino não é muito, mas quem não o usa é louco. E é por isso que a China atualmente está onde está a nível económico. Os putos saíam da escola com 10 anos e iam aprender a trabalhar em fábricas, portanto, tudo o que era mecânicas e que era necessário ao bom funcionamento de uma fábrica, os putos tinham que aprender. Atualmente não é comportável.
Eu não sei se te identificas com isso, mas eu recordo-me de uma cena, seja com o meu pai, seja com outros mecânicos, nem tinha que ver com mecânicos, mas era uma cena, por acaso eu não me recordava disto há muito tempo. Montar e desmontar coisas. Por exemplo, tinhas um carro, uma bicicleta, desmontava a bicicleta toda, só para voltar a Sim, sim. montar. E fazias isso de vez em quando. Como não havia grandes coisas a fazer, o quê? Olha, vou desmontar o carro todo para quê? Não sei. Para ver se está tudo bem. Eu quando comprei a minha primeira moto também me É aconteceu o mesmo. uma cena que persiste. Desde miúdo desmontava brinquedos, pronto, é uma cena. A mecânica sempre me despertou interesse, tanto que depois para a escola eu sempre tentei seguir esse rumo. Quando não deu, pronto, foi para a eletricidade, mas sempre focado na indústria, na reparação de Então, máquinas. buscando uma coisa que disseste a meio da conversa, que pensas mais. É difícil pensar em imagens, mas neste caso, ao desmontar e voltar a montar, que processo é que acontece na tua cabeça? Tenho instruções. Ok. Uma coisa muito importante no meu ramo, porque ainda por cima, lá está, trabalhas com muitas empresas que não são grandes, empresas pequenitas que vão buscar máquinas, sabe-se lá onde, manuais de instruções não há nem nunca houve, só tens que olhar para aquilo e compreender o que é que aquilo faz, ok, e agora se percebes minimamente o que é que faz, percebes onde é que está o erro e vai desmontando, vai-se criando ali um checklist. Nunca te sobram peças? Raramente, às vezes faltam, Ok. ao contrário de algumas oficinas, eu vou aos clientes trabalhar e às vezes as condições não são as melhores. E às vezes cai um parafuso ou outro com um gajo, Ai, foda-se, onde é ai. que isto foi parar? É importante aqui, se for só uma tampa, que se lixe. Agora se for uma coisa, olha, vai Mas buscar outro, faz outro. eu recordo-me quando era mais novo e de vez em quando ia ajudar o meu pai no verão, mesmo no fim do trabalho, deixas cair um parafuso, mesmo por um sítio manhoso. Isso foda-se, caralho. E agora? É que às vezes podes ter um parafuso daqueles na carrinha e isso safas. Mas outra vez não tens. Sim, sim, Tem que ser aquele. E assim, foda-se. tem que ser aquele. Porquê é que não tens uma moto de jeito? O Isso, Álvaro. isso foi feito por. Do O Álvaro. Álvaro. Epá, isso é difícil. Depende do que é que ele aceita uma moto de jeito. Não, isto é, Isto é vem de onde? aquelas Esta pergunta brincadeiras. é. Isto é aquelas brincadeiras de amigos, lá está. Quando alguém compra uma coisa nova, tem sempre aquele brilho e quer mostrar aos amigos. E, olha aquilo que. Pô, isto é um espetáculo. No nosso grupo de amigos, nós vimos numa geração onde o bullying era aceitável. E, na minha perspectiva, engraçado e necessário. Amassava alguns egos, é verdade. Tornava as pessoas, se calhar, um bocado mais. Não ao extremo, lá está, eu não sou de extremos. Eu acho que as coisas em doses moderadas são todas muito boas e o bullying é uma delas. Portanto, nós quando tínhamos alguma coisa nova, seja ela o que fosse, queríamos mostrar a dizer que era bom e levávamos a redução do ego para parte dos amigos, toda a gente, isso é uma merda, isso não vale nada, isso só tem defeitos. Já foste à net, já foste aos fóruns ver isto, tem defeitos crónicos daqui, isto só dá chatice, é um massacre, nunca mais vais dizer, ia comprei uma coisa, olha só o que é que eu tenho. Pronto, já não vais fazer inveja aos outros. Eu gosto muito de motas, eu tenho 3 motas, cada um do seu estilo. Tenho uma de pista, tenho uma naked e tenho uma shopper. Pronto, e acho que é nesse aspecto que o Álvaro está a perguntar quando é que vou comprar uma de jeito. Nunca chegam. Só para a galhofa, mas para perceber qual é a moto ideal para o Álvaro. A moto ideal para o Álvaro eu acho que é uma daquelas de aluguer, aquelas elétricas, Tipo pelo uma- menos até ele aprender a andar. Então, Segundo ouvi dizer, já pegou numa e decidiu fazer surf no Alcatrão. Uma coisa engraçada. mas que é? Decidiu travar com o travão da frente em cima de uma passadeira. Então, pronto, a tinta desliza muito bem. São erros que os iniciantes aprendem rapidamente. Se não aprenderem, desistem. Eu acho que é a última. Outra vez o Álvaro. Pensas em fazer um sol daqui a alguns anos? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Agora que este texto já deu provas daquilo que. Já me deu as provas que eu tenho capacidade para fazer isto. Ok, agora vamos começar a abordar efetivamente os temas que quero abordar, que quero falar. No sentido que estávamos a falar há bocado, eu acho que o artista, quando quer passar uma mensagem, tem que ser através da sua arte, lá está, não é parar o espetáculo para fazer um TED Talk de meia hora, é incorporar isso na arte e se quer chamar a atenção sobre alguma coisa, falo na tua arte, portanto é isso que eu vou fazer. Quero falar de doenças mentais no stand-up, com piada, obviamente. Quero
quero pegar nas situações caricatas ou anormais da minha vida e transpor isso para o stand-up e começar a preparar o que será um dia um solo. Não sei se será daqui a 2 ou 3 anos, se será daqui a 5 ou 6. Pronto, pelo menos o foco é esse, é apontar para lá. Não quer dizer que vá já forçar ou sangar para fazer um solo, mas um dos objetivos futuros será isso, sim. À medida que estavas a falar, lembrei-me de uma cena que já foi aqui falado em alguns episódios e num dos próximos também voltei a falar nele, no Andy Kaufman. Há uma cena que ele está só a ler um livro. Acho que lê o livro todo, e as pessoas saem até que não fica lá ninguém. E por acaso, nessa coisa da TED Talk, mas isso era uma cena que só dava para fazer uma vez. Até podes começar com stand-up, começavas a fazer TED Talk e as pessoas começavam a sair e tu não paravas, continuavas até que ficasse uma ou duas pessoas e é aí que paravas, ok, agora posso fazer stand-up. Tu podes fazer isso na tua noite, Sim. se tiveres uma noite tua. Agora, e o teu espetáculo fazes como bem entenderes e depois, lá está, a reação do público será o que for, pronto, Sim, isso não, e atinges o objetivo que... Não me vejo a fazer isso. O Andy Kaufman, não há assim muitos Andy Até Kaufmans. porque são coisas, uma vertente, um mecanismo da arte que é a repetição até a exaustão, qualquer coisa, até levar à gargalhada, não é algo que eu aprecio, digamos, portanto também não é algo que me veja a fazer. Aquilo que eu tento apresentar em palco, eu principalmente tento fazer humor para mim. Eu faço aquelas piadas e eu vou-me rir daquelas piadas. Ok, agora vamos ver se a malta também curte. A pancada que me vai aqui na cabeça, se também acham engraçado ou não. Nesse sentido, até pode haver uma espécie de compromisso. O pior que pode acontecer, e às vezes o comediante só dá conta disso envolvidos uns anos, e às vezes já tem sucesso, começou a abdicar de fazer aquilo que queria fazer. Estas funcionam. Isto não tem nada a ver comigo, mas isto funciona. Quando dá conta, está a fazer. Não tem O nada que a não ver ia com. fazer, sim. E depois já é um comediante feito, já passaram 20 anos e percebe o que é que eu andei aqui a fazer. Uma espécie de ruptura. Já tens um público. Eu não tenho esse problema porque não tenho público nenhum. Lá está, tenho 200 seguidores no Instagram, portanto, não, quando já tens um bom público que está habituado à tua coisa, em que tu os foste habituando àquele estilo, tu próprio foste perdendo naquele estilo. Ok, de repente dizes: não, ok, eu estou farto de usar esta máscara, tira a máscara, vou começar outra vez eu. Epá, e há público que acha que ei, não, este gajo não é nada daquilo que. E agora estragou-se. Tu vês muito isso na música quando, Sim. certos artistas tentam alterar o seu estilo, tentam ir por outros caminhos, querem experimentar outra coisa. Epá, as reações é logo, aí já se perdeu. Só estou a experimentar se calhar outras coisas porque estar sempre a fazer o mesmo não dá gozo. Se nós estivermos sempre a fazer o mesmo trabalho de uma forma repetida, nós acabamos por perder o interesse naquilo. Temos sempre que ir arranjando maneiras de nos continuarmos a cativar com aquilo que estamos a fazer. Se entramos na monotonia e na perdição, epá. Principalmente naqueles artistas, seja músico, seja escritor, seja o que for, que têm assim uma carreira longa, as experiências fazem com que eles ganhem uma espécie de uma mala de ferramentas e depois até se calhar regressam ao trabalho inicial, mas com outra roupagem. Mas só conseguem sim, com os regressar. complementos engraçados. Mas só conseguem regressar, só conseguem dar outra cara. Porque andaram a experimentar outras coisas. Exatamente. Caso contrário, tinham ficado estagnados. Lá está, eu acho que isso é importantíssimo em todas as vertentes da vida. Acho que faz bem a toda a gente de vez em quando parar aquilo que está a fazer, experimentar coisas novas, ver se depois quer regressar com outra bagagem ou se quer voltar a experimentar outras coisas novas. Epá, acho que a vida é longa o suficiente para fazermos imensas coisas que são interessantes, epá, e curta o suficiente para não a aproveitarmos como... Há outra cena, não sei se é mais raro ou mais comum, o artista percebe que aquilo que teve a fazer até agora não tem nada a ver com ele. Foi cedendo aqui e ali, Sim, por uma razão ou por se outra. calhar o exemplo que tenho mais presente na minha cabeça em relação a esse tema deve ser o Jim Carrey. Tenho visto algumas entrevistas dele. Agora estou a ver uma série que já estava para ver há muito tempo e entretanto uma amiga, tens de ver isso, que é a série dele, Kidding, acho eu, que é assim que se chama. E é uma série do caraças, pá. Aquelas coisas que há pouco estávamos a dizer do Hermano José e do Ricardo Aruz Pereira para os mais novos, facilmente nos esquecemos o grande ator que o Jim Carrey é.
brutal, um artista brutal. Do caraças, meu. Ele quando diz que meteu na cabeça que ia dar ao público exatamente aquilo que eles queriam e a ter sucesso com isso, lá está, ele focou-se, criou aquela personagem e entranhou nele, lá está, até que ele depois chegou a um ponto em que disse, não, eu tenho de parar de usar esta máscara, porque não sou eu e o meu eu quer sair. Ele esteve no topo do mundo, para não falar do resto. Sim, para não falar do resto. Para não falar do stand-up. Tenho visto alguns beats dele de stand-up, dos primórdios dele. Ele acho que se desligou um bocado, não foi? Muito, parou um bocado, lá está, ele quer fazer as coisas dele, quer se focar na família, cagou para o mundo artístico um bocado, lá está, vai às cerimónias. Aquela facilidade em fazer caretas, mais não é que o desespero em criança e adolescente. Isso é uma coisa que eu tenho vindo a reparar, mais ou menos vincados. Todos os comediantes têm ali qualquer coisa ou que lhes fez ter a necessidade de ir falar com o público ou de ter que ter aquela recepção do público. Tiveram os seus traumas de uma maneira ou de outra que foram desabocar ali. Seja a comédia, seja o tipo de coisa relacionado com o campo artístico, quem está diante da folha ou no palco ou a partir um bloco de mármore, é claro que é mais complexo que isso, mas está de alguma forma a tentar suprir uma falta que houve na vida. De alguma forma a tentar lidar com uma ausência qualquer. Ele pode já ter conhecimento dessa ausência ou pode nem sequer, mesmo no final da vida, ele pode nem sequer saber o que é que sentiu falta. Há qualquer coisa que ele sente falta. E sente que há uma espécie de alívio no decorrer, seja no escrever um texto, seja em palco, mas assim que aquilo acaba, aquele far de volta e ele tem de continuar e é por isso que ele continua. O Cable Guy, uma cena de karaoke. Não me recordo de ninguém que tenha feito aquilo que está mesmo no limite entre a comédia e o desespero. Tu percebes no olhar, é claro que ele está a representar uma personagem que é deslocada, que não sabe como é que há de fazer amigos, mas há ali um momento no karaoke em que ele está a cantar e a dançar, há ali um momento em que se cruza a comédia e o desespero. Apesar das máscaras todas, está ali qualquer coisa. Falhou qualquer coisa aqui. Falhou qualquer coisa aqui. Esquecemos que o gajo é mesmo um ator do caraças. Tens visto alguma coisa especiais? Por acaso não tenho visto nada, eu agora estou um bocado focado em jogos. És da jogatana? Comprei uma PS nova. Então, tu estás desgraçado. O mundo do Harry Potter anda aqui um bocado focado. Eu vou revendo algumas séries, eu tenho o Prime da Amazon. Tenho algumas que vou revendo alguns episódios de vez em quando, por exemplo, aquele Sete Palmos de Terra é um deles, de vez em quando ponho a dar. Não assisto a nada assim muito regularmente. Já dá uns tempos para cá, fartei-me um bocado. Passo temporadas sem ver nada, mas esta era aquela série que já sabia que existia e que tinha passado, e assim, tenho de ver. E realmente estou a gostar. Aquilo só tem 2 temporadas e são episódios curtos. Para fechar, queres falar um bocado do projeto Chanfrados da Vila? Isso é um projeto que eu tenho com a Patrícia, pronto, em que estamos a tentar produzir algumas noites de comédia, stand-up. Éramos para fazer uma agora ali na Póvoa de Santiria, mas entretanto foi cancelada. Conseguimos chegar a acordo com o espaço para fazer lá a tal noite ou não. Mas pronto, de qualquer maneira continuamos aí à procura de sítios, de cafés que tenham condições para ter espetáculos, ou casas que é um projeto nosso que vamos fazer noites de stand-up. E pronto, se calhar há mais algumas vertentes. Nessas vertentes ainda não está nada definido. Vamos fazer podcasts, vamos fazer entrevistas, o que é que vai surgir, isso ainda não está nada definido ou concreto. O foco dos chanfrados neste momento é encontrar um espaço para fazer noites de stand-up. Logo se vê como é que a coisa corre, como é que é a adesão da malta, se gostam, se não gostam, se temos jeito ou não para produzir noites de stand-up. Não é fácil, não é nada fácil. Enquanto não houver produtoras aí a abrir espaços nos sítios, tem que ser os humoristas a criar essas condições. Lá está. O Álvaro e a Carolina, eu nunca fui lá, mas a impressão que me dá, visto de fora, é que criaram um belo sítio. Sim. E eu acho que um fator decisivo é quando começas a perceber que toda a gente gosta de ir lá. Isso é mais importante, tratares bem as pessoas que eles tratam, tratar com respeito, e a partir daí as coisas fluem. O dono do espaço percebe o que é que está ali a ser feito, percebe o que é stand-up, que requer certas condições, falam bem com ele, eles falam bem com os artistas, e são noites muito boas. Pessoas que tenhas visto a fazer stand-up, houve assim alguma atuação que tenha enchido o olho?
Epá, eu não sou grande consumidor de stand-up nacional, até porque não sou. Epá, não tenho por muito hábito ir a salas de espetáculo, nem algo assim do género, portanto, shows mais elaborados não sou o público-alvo. Os que tenho visto nas noites, nos bares, posso dizer que tenho apanhado aí alguns que são bons, outros que me vão surpreendendo da maneira como estão a evoluir, que eu tenha atuado, que se destaquem assim um bocado mais dos outros, vá. Ultimamente tem sido, se calhar, o Miguel Vaz, o Paulo Xavier, o Bilro, o Marcos Bilro, Maquinão. Faço isto desde abril, não é há muito tempo, mas já deu para ver, se calhar, a evolução de algumas pessoas, como é que elas vão trabalhando o seu texto, como é que vão trabalhando o seu ato, a noção que têm daquilo que lhes vai correndo em palco, porque lá está, há pessoas aí que têm qualidade, têm muita qualidade. Depois a falar com elas, vejo, as ideias são boas, têm qualidade, mas em palco aquela prestação não foi a melhor. A maneira de entregar aquele texto não foi efetivamente a melhor. E há pessoas que têm essa noção, que chegam, que saem de palco, epá, isto hoje foi uma merda, ou da maneira como fiz isto, não, epá, não é mesmo o caminho a seguir. Pronto, e depois tens outros que é ao contrário, de todos os lados, lá está, em que começam mal e começam a caminhar para o bem. Eu estou a ficar sem bateria nos fones, não estou A gente termina já. Onde é que as pessoas te podem seguir? a seguir no Instagram a minha rede de eleição, vá, onde estou mais presente, como estúpido. Também tenho Twitter, onde vou largando umas larachas muito de vez em quando. Eu criei agora um TikTok recentemente, E onde é que tu te foste meter? também para ganhar alguma visualização. O segundo ouvi dizer, o TikTok é uma máquina de visualizações, então bora lá experimentar. Pá, efetivamente, com a quantidade de seguidores que lá tenho, a quantidade de visualizações que produziu foi abismal, a meu ver, não estava mesmo nada à espera. De resto, se me quiserem seguir, é isto, é o Instagram, é onde eu vou partilhando maioritariamente nas stories os sítios que vou atuar normalmente nessa semana. Pá, gostei muito de falar contigo. Mais alguma coisa queiras adicionar? Alguma coisa que tenha ficado a meio e queiras concluir? Se não há sem possibilidade de fazermos uma segunda conversa e depois voltarmos ao tema em questão. Eu estive a ver os teus vídeos e vi que alguns fazias crowdwork. Foi uma coisa que te apareceu naturalmente? O que aconteceu foi uma noite atípica no Bovigis. O primeiro crowdwork que eu fiz foi lá nos Malandros. Gostava de experimentar como é que era ser host, qual é que era a diferença, não ter a responsabilidade de fazer rir exatamente, só de apresentar a noite. Pá, correu como eu gosto da carne, médio mal. E depois a segunda vez foi no Bovigis, lá está, foi numa noite atípica que o Tomé me pôs a fechar. E eu, quando subi a palco, pá, minutos antes, pedi à Patrícia, disse-lhe: Olha, filma isto que eu vou experimentar uma coisa, vamos lá ver se isto corre bem. E pronto, e brinquei que aquilo tinha acontecido nessa noite até aquele momento. E correu-me bem, fiquei orgulhoso pela primeira vez. Aproveitei para fazer alguns vídeos, até porque eu tento evitar meter texto na internet. Já tenho pouco, ou ainda tenho pouco, vão à procura nas redes, se vêm 3 ou 4 beats meus, depois vão-me ver ao vivo e é naquela, epá, pronto, já não se riem porque já ouviram as piadas. A forma como muitos humoristas, seja lá fora, seja aqui, estão a tentar contornar isso, seja nos Estados Unidos, seja aqui, o problema é o mesmo. Dá exposição, mas depois o público, ao ver-me, isto já foi dito. O pessoal está a pôr só ceninhas de crowdwork. Vocês gostam disto, também vão gostar do resto. Estou a ver muita gente a fazer isso. Mete o texto deles, se calhar 7, 10 minutos, direto no YouTube, Sim, sim. e, e que diz que, lá está, do público que apanhas, da maneira como tu queres fazer a coisa, porque efetivamente, lá está, há piadas que, se forem ouvidas várias vezes, continuam a ter, se calhar, a mesma carga ou até são mais engraçadas. Epá, e nessa faz sentido estarem online. Há outras que nem tanto, mas que se calhar já não as vais usar mais. Já é um texto que estás farto de usar, que já não vais querer usar mais. Então, olha, mete na net, o pessoal conhece o teu trabalho passado e se quiser ver mais, olha, vá acompanhar ao vivo. É uma coisa que eu estou a pensar fazer, lá está, foi uma coisa que fizemos lá com o grupo de trabalho, que foi fizemos uma noite privada, com gravação, e pronto, e agora é fazer cortes.
publicar, se calhar vou seccionar, lançar um a um e depois vai o texto completo, também como forma de me obrigar a escrever coisas novas. É essa vertigem de vou assumir, este não posso tocar. Às vezes também é uma ilusão. Se o vídeo chegar, supondo que não são números estratosféricos, É assim, eu como público, se calhar, também estou à espera que durante o espetáculo, eu fui ver muito poucos espetáculos de stand-up, se calhar estou à espera que aquele artista mande uma ou duas que eu já conheço.